Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, dando continuidade aos nossos assuntos, ao nosso conteúdo. Hoje vamos entender de que forma ocorreu a resistência à ditadura militar e de que forma os grupos, movimentos sociais e civis sofreram durante esse processo, esse período, que ocorreu de 1964 a 1985. Estão preparados? Sim? Então, bola a todos e vamos lá. Então, aqui na tela podemos observar, perceber que as lutas de operários e estudantes dentro da ditadura militar esteve relacionada com diferentes grupos que lutaram pelo fim do regime ditador, onde não houve uma estratégia única para combate, ou seja, eles não tinham estratégia, eles apenas iam para as ruas lutar, reivindicar por questões por seus direitos. Exemplo da resistência de estudantes e operários. Quando a gente fala exemplo, significa que entre todos que ocorreram, tivemos um que foi de maior destaque, de maior proporção, que foi sobre o ataque à UNE. O que é a UNE? União Nacional dos Estudantes. Então, vamos entender aqui como foi que aconteceu. O prédio da União Nacional dos Estudantes, ou seja, da UNE, que também sediava o Centro Popular da Cultura, ele foi incendiado, olha aí o tamanho da ação, por apoiadores da ditadura militar, e a UNE foi colocada na ilegalidade. O que é ilegalidade? Os governantes que estavam acima de qualquer ação, ou seja, a autoridade maior, decretou que aquela instituição ela era ilegal. Por quê? Porque ela não era a favor da ditadura, ela era contra. Na clandestinidade, os estudantes continuaram a realizar congressos anuais para eleger representantes, discutir a educação e defender as formas de luta. Mesmo o prédio tendo sido decretado ilegal, mesmo a instituição, a UNE, sendo incendiada por apoiadores da ditadura, o prédio deixando de existir, estudantes continuaram se reunindo, continuaram pensando em como acabar com esse processo de ditadura militar dentro do nosso país. Com a intensificação, a repressão a partir de 1968, que a repressão aumentou o poder militar, ou seja, aumentou as perseguições, ninguém mais tinha direito de se expressar. Muitos foram presos, mortos ou exilados. Interventores nos sindicatos. Quem eram esses interventores? Representantes da ditadura militar para intervir, impedir que os operários, os trabalhadores, realizassem movimentos grevistas. Os militares criaram leis para impedir a organização dos trabalhadores e procuraram atrair líderes sindicais chamados de pelegos. Também em 1968, operários metalúrgicos de duas partes, Contagem em Minas Gerais e Osasco em São Paulo, desafiaram a lei antigreve. E o que foi que eles fizeram? Paralisaram as fábricas em que trabalhavam. Os operários foram reprimidos e muitos deles foram perseguidos e presos. O que era essa lei antigreve? Que nenhum funcionário, nem de uma instituição pública, ou seja, nenhum servidor público e nem de uma instituição privada, de uma empresa particular, poderia realizar greves. Caso isso ocorresse, eles iam sofrer consequências. E esses operários das metalúrgicas de Contagem de Minas Gerais e de Osasco de São Paulo, eles não quiseram saber disso. Eles realmente pararam, fizeram greve e reivindicaram por melhores condições, por direitos, por liberdade. Por conta disso, muitos foram reprimidos e acabaram sendo perseguidos e presos. Diante disso, tivemos as lutas armadas, que apresentou duas características. Quais foram elas? Diversos civis e até mesmo militares que eram contrários ao golpe acabaram recorrendo à luta armada,
formando organizações guerrilheiras contra a ditadura civil-militar. Então, o que é que vocês têm que relembrar sempre quando estiver realizando uma atividade? A ditadura militar, dentro de seus grupos, movimentos que eram contra esse golpe instaurado em 64, não tinham só civis, tinham também militares que não concordavam. Não quer dizer que todos os militares foram a favor, não. Não. Tivemos aqueles também que achavam que a forma como foi imposta, a forma como eles estavam dominando, era uma forma brutal, era uma forma cruel. Então se voltaram sim contra eles. A repressão foi brutal até o final do governo Médici. O que é que a gente tem que lembrar? Que dentro do golpe de 1964, o Brasil teve, aqui, golpe de 64, o Brasil teve 3 governos. Que governos foram esses? O primeiro, Castelo Branco. O segundo, Costa e Silva, lembrando que é uma pessoa só. E o terceiro, Médici. Então, a repressão foi brutal até o final do governo Médici. Isso quer dizer que durou de 64 a 1985. Esses militantes, quem eram os militantes que lutavam contra, estavam mortos, presos, no exílio ou desaparecidos. Porque ainda tinha aquele grupo de pessoas que não tinha notícia do que havia acontecido com eles. Grupos mais importantes dentro desse processo, que grupos foram esses? O VPR, que é Vanguarda Popular Revolucionária, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a guerrilha do Araguaia. Vamos entender as características de cada uma. Vanguarda Popular Revolucionária, organização de militantes da esquerda liberal, principalmente pelo ex-capitão Carlos Lamarca. Olha aí, um ex-militar, um militar na realidade, lutando agora a favor da democracia, querendo sim o fim do governo de imposições da ditadura militar. Aliança Nacional Libertadora, né? Ou Aliança Libertadora Nacional. Grupo liderado por Carlos Marighella, nasceu com uma dissidência do Partido Comunista, que era contrária à luta armada. Organizou assaltos a bancos para arrecadar fundos para o movimento. Professora, você concorda com essa ação? Não. A gente não tem que concordar, né? Mas se você analisar aqui, essa ação é totalmente equivocada. Por quê? Porque praticar um assalto a banco está agindo de forma errada. Esse dinheiro ele tem dono e muitas vezes os donos eram quem? Os próprios civis que estavam ali nos combates. Então era um dinheiro que não pertencia a ele, mas que eles roubavam para ter como ter fundo para movimentar, ou seja, para continuar com o grupo, para continuar com esse movimento contra a ditadura. Nosso terceiro grupo mais importante, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, conhecido como MR8. Outra dissidência do PSB. Por que dissidência? Porque dentro do período da ditadura militar, imposto pelos 13 governos, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, os políticos eles foram destituídos do seu cargo. Os políticos perderam todos os seus direitos. Os partidos deixaram de existir. O Congresso Nacional foi fechado. Constituição foi modificada. Então, por conta disso, a ditadura militar teve os atos institucionais, que foram leis criadas militarmente para serem colocadas em prática dentro do Brasil. Então, outros grupos foram surgindo por conta de partidos que haviam deixado de existir por conta das leis impostas através dos atos institucionais.
e chegamos à guerrilha do Araguaia, organizada por Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ocorreu na Amazônia, mobilizou camponeses para lutar pela reforma agrária e pela revolução socialista no nosso país. E aí você deve estar pensando, professor, então a ditadura militar teve apenas esses movimentos que lutavam pelo fim da ditadura, pela democracia, lutavam pelos direitos, por liberdade de expressão? Não, não eram só eles. Tivemos intelectuais que correspondiam a esses intelectuais, advogados, médicos, escritores, poetas, músicos, artistas de forma geral. Então, nós tivemos muitos que combatiam essa questão de não ter direito à liberdade, de não ter direito à expressão. E aqui a gente pode observar as artes contra a ditadura. Compositores, cantores, dramaturgos. Professora, quem é dramaturgos? Os autores de novela. Cineastas, escritores de filmes, fizeram da sua arte uma forma de protesto contra a opressão e a violência na ditadura. Olha a informação, fizeram de sua arte uma forma de protesto. Então, eles utilizaram a sua arte para protestar contra a ditadura. Driblando a censura, essas produções chegavam aos cidadãos, motivando-os a resistir ao regime. Como assim, professora, driblando? Porque muitas vezes eles modificavam palavras que tinham duplo sentido, que dava a entender que ele estava falando mal do governo. Por isso que muitas vezes, muitas músicas, textos, precisava passar pela censura para saber se ela não estava falando mal do governo. E aqui nós temos o exemplo. Música, nós temos Geraldo Vandré e Chico Buarque, se destacaram pelas canções de protesto, para não dizer que falei das flores, de 1968, e Apesar de Você, de 1970. Elas foram proibidas pelo governo. Quando a gente diz proibidas, que elas passaram pela censura e foram barradas. E após o fim da ditadura militar, em 1985, essas músicas elas foram lançadas ao mercado. Por quê? Porque não tinha mais a censura para proibir, para impedir a liberdade de opinião e de expressão. Já nas artes, nós tivemos o teatro, grupo de teatro Arena e o teatro Oficina, realizavam montagens que defendiam a liberdade na política e nos costumes e estimulavam os espectadores a participar da ação. Já o cinema novo combatia o predomínio do cinema estadunidense, ou seja, dos estados, defendia filmes que abordassem os problemas do Brasil, visando a renovação estética das produções nacionais. Também aqui passou pela censura, muitos textos foram proibidos, muitos filmes. Aqui também passou pela censura, muitas peças não foram assistidas, ou seja, não saíram nem do papel. E aí, diante de várias ações de repressão, opressão, de domínio de posição, de censura, toques de recolher, não podendo expressar a sua opinião, isso principalmente dentro de 3 governos, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Mas com o passar do tempo foi ocorrendo uma abertura lenta e gradual e segura. Então, em 1974, Ernesto Geisel, que foi que ele fez? Prometeu retornar ao país à democracia de forma lenta, gradual e segura, para que os militares deixassem o poder sem alterar a ordem vigente. Olha só, ele tentando amenizar os conflitos que já existiam entre civis e militares, que iria sim ter de volta a democracia, mas queria ser de forma lenta, gradual e segura, ou seja, sem maiores conflitos. Suspeitos de subversão continuaram a ser presos, que era subversão, de fazerem movimentos, de falar mal do governo,
Eles foram presos, torturados ou até mesmo mortos. Por quê? O governo de Geisel, ele não proibiu, não. Ele não proibiu dos movimentos continuarem e nem tampouco ele proibiu dessa perseguição, dessa opressão acabar. Ele apenas disse que a democracia iria retornar, mas que isso ia acontecer de forma lenta. Então, muitos suspeitos de subversão foram presos, torturados, mortos, como foram os casos do jornalista Vladimir e do metalúrgico Manuel Fiel Filho. Olha aí, um metalúrgico e um jornalista. Então, olha o que entra em questão: classes sociais diferentes, poderes diferentes. Um era metalúrgico, um era operário e o outro era intelectual, jornalista. Os sinais de recessão econômica e as crescentes denúncias de torturas e assassinatos resultaram no crescimento do MDB. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, mais uma vez, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Surgiu, resultou no crescimento desse movimento, na maior mobilização da sociedade com relação à insatisfação com os militares. Então, mais uma vez, Ernesto Geisel, em 1974, é eleito, promete o retorno da democracia, mas avisa que vai ser de forma lenta. Diante disso, os movimentos continuam acontecendo porque as imposições, a repressão continua, as leis, os atos institucionais continuam em vigor, continuam sendo colocados em prática. Então, a insatisfação com os militares continuava diante da sociedade civil. Pacote de abril de 1977. Ernesto Geisel fechou o Congresso por dias e determinou a ampliação do mandato presidencial, a eleição de senadores por voto indireto e a aprovação de leis para maioria simples. Professor, o que é voto indireto? Não é escolhido pelo povo. Não é escolhido pelo povo. E sim, ele é escolhido por quem? Por militares. Entre 1978 e 1980, metalúrgicos operários entraram em greve por melhorias salariais e contra a ditadura. Um ato público marcou a fundação de um novo movimento, chamado de Movimento Negro Unificado, conhecido como MNU. Em 1979, tivemos a Lei da Anistia. O que isso significa, essa lei? Foi promulgada por um militar, que nesse momento era presidente do nosso país, João Figueiredo. Ele libertou os presos políticos, permitiu a volta dos exilados e anistiou agentes do Estado, torturadores e assassinos. Olha só, ele permitiu que aquelas pessoas que haviam sido perseguidas, mandadas para fora, ou seja, estavam proibidas de retornar, de entrar no nosso país, que eles poderiam retornar, lei da anistia, poderiam retornar livres, não iriam pagar, não iam ser punidos por nada, teriam, vamos dizer assim, o seu crime perdoado. Os políticos que haviam sido presos também eram libertos. Os agentes de Estado, torturadores e assassinos, eles também tinham seu crime perdoado. Então, a lei da anistia, de forma geral, era o quê? O perdão por qualquer crime ou qualquer ato cometido no Brasil durante a ditadura militar, de 1964 até a data que ela foi estabelecida, 1979. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, vocês não fizeram anotação, não foi proposta a anotação da aula, mas fica livre para vocês fazerem um resumo ou copiar os pontos que acham importantes. Fiquem atentos à sua agenda online e ao CLES, que tem atividade proposta lá, atividade do livro ou atividade do caderno. E fiquem também ligados no prazo de entrega das atividades, porque elas valem pontuação. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!